Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 20 de maio, temos o prazer de apresentar dois palestrantes. Neste caso, a Lohane Silva Gonçalves e o professor Alisson Rafael Barbosa. Eles vão nos falar hoje sobre a matemática presente no calendário. Então, eu agradeço a aceitação pelo convite de ambos participantes e agora eu vou dar passe para os alunos André e Eduardo. Por favor, André, Eduardo. O professor doutor Alisson Rafael Aguiar Barbosa possui graduação em matemática pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado em matemática e computação científica pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em matemática pela Universidade de São Paulo, ICMC. Atualmente é professor adjunto A da Universidade Federal de Uberlândia e faz pesquisas na área de equações diferenciais parciais. Tem experiência na área de matemática com ênfase em equações diferenciais parciais. Agora, passo a palavra ao meu colega André, que irá apresentar a palestrante Lohane Gonçalves. Boa tarde. A aluna Lohane Silva Gonçalves, orientada pelo professor Dr. Alisson Rafael Aguiar Barbosa, da Universidade Federal de Uberlândia, é graduanda em matemática, licenciatura pelo Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, ex-bolsistas da CAPES no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, bolsista do Programa de Educação Tutorial PET, Matemática do Pontal, e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática. Agora passo a palavra para os professores e alunos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar a todos, né? Cumprimentar meu amigo Ivan, o Michael, tá? Cumprimentar os demais participantes. E agradecer o convite do Ivan, né? Quando ele propôs, né? Eu vi que ia encaixar exatamente o trabalho que a gente estava fazendo com a Lohane, né? Eu gostaria de contar um pouco da história, mas antes, só corrigir uma coisa. A minha graduação eu fiz na UFSCar, na Federal de São Carlos, que é exatamente onde está a USP também. Eu fiz a graduação e o doutorado na mesma cidade, só que nas duas universidades. Então pode dizer que eu passei pelas duas, né? E fui orientado ali pelo Matofu no doutorado. Mas assim, voltando, então a Lohane, lá o nosso projeto, o nosso PET, né, o PET Matemática do Pontal, ele tem a seguinte proposta. Então, quando o aluno ele ingressa, são passadas várias coisas que ele vai ter que fazer durante sua estada ali no PET, que é a questão de pesquisa, trabalhar com extensão, e tem todas as coisas que a Lohane, depois na apresentação dela, ela pode falar um pouco melhor, né? Mas aí, quando eles entram, então eles são designados para um orientador. E a Lohane veio comigo, porque o doutor do PET, né, o professor Marcelo, ele acreditava que eu trabalharia com ela com equações diferenciais, que era o que eu fazia com alguns alunos ali. Só que, sendo ela da licenciatura, quando ela veio, ela se encaixou exatamente num projeto que eu já tinha há um tempo, né? Que foi até uma coisa de nostalgia, que quando eu entrei na UFSCar, no segundo período eu fiz a disciplina de introdução à teoria dos números, né? Eu acho que todo mundo, vocês já devem ter passado, vocês devem ter, né, Ivan, essa disciplina aí, alguma coisa similar, né? E lá, no final da disciplina, a gente tinha que fazer um seminário. E o tema do meu seminário, junto com uma amiga minha, foi calendário perpétuo, tá? E aí eu pensei, depois que eu entrei na UF, eu fiquei pensando que esse projeto seria legal com algum aluno de graduação na licenciatura, que aí foi o caso da Lohane. Então eu acabei propondo esse trabalho para ela, até pensando que esse tema ele tem uma aplicação direta nas escolas, o professor pode falar sobre frações, ali ele pode trabalhar o conteúdo de frações, ele pode trabalhar o conteúdo de uma periódica e outras coisas ali mais, né? De números decimais, tá? E até regra de 3 e várias coisas ali, né? Só que assim, eu não sabia para onde que iria esse projeto, né? Então o legal desse projeto foi que a gente acabou descobrindo algumas coisas. A Lohane vai falar aí que é o algoritmo de Zeller, né? Que é isso que muito provavelmente o
quando você faz busca no Google ou faz qualquer outro tipo de busca, algum tipo desse, deve ser um tipo de algoritmo, desse algoritmo aí que faz essas buscas nas datas. Você precisa saber, eu quero saber que dia da semana foi dia 24 de setembro de 2000, por exemplo. Você digitar isso no Google, ele vai falar exatamente para você. Provavelmente deve ser usar desse algoritmo ou alguma coisa similar, né? Eu propus esse trabalho para a Lohane. A princípio, eu não sabia que ia chegar nisso, né? Eu achei mais que a gente ia descobrir alguma fórmula ali de como trabalhar, né? E o que eu tinha em mente ali, que dava para trabalhar com a aluna, que é a matemática, é congruência. A matemática era congruência dos Z-módulos, né? Ou congruência módulo N, né? No caso aqui é congruência módulo 7, né? E misturar com uma coisa que é pitoresca, né? Que é a questão do calendário mesmo, né? Essa coisa, o tema calendário, se vocês depois forem procurar, tem várias coisas. A Lohane vai falar aí de algumas curiosidades também. Não vou tirar o prazer dela dizer as coisas que ela descobriu aí, que foi engraçado, né? A questão do Instagram, não sei se é filtro do Instagram, alguma coisa assim. Mas também a parte matemática a gente trabalhou ali no final, foi muito legal, né? E esse trabalho levou assim, exatamente um ano, né? E teve momentos aí dele de apertar um pouquinho por conta de a gente travar, porque como que a pessoa tinha a fórmula lá para achar o dia da semana, o ano, essas coisas, só que a gente não entendia como a pessoa fazia, porque ela não explicava ali. Aí a gente descobriu através de algumas monografias aí de alunos, somente desses alunos do mestrado profissional, alguns desses, algumas monografias de trabalho de graduação, a gente acabou achando isso e conseguiu desenvolver. Né? E aí eu trabalhei isso no sentido de que meu principal objetivo era que a Lohane pudesse aproveitar isso na prática docente dela, porque ela vai ser professora de ensino fundamental e médio, né? Então, que ela levasse isso, né? Não que as equações diferenciais, voltando que o Marcelo queria que eu trabalhasse, né? Que eu sou da área de equações diferenciais parciais. Não que isso não seja importante, é importantíssimo, mas no caso da Lohane, eu pensei em trabalhar outros temas. Eu já fiz isso com outros alunos ali também, trabalho de graduação que eu orientei o aluno em matemática financeira, sem saber muito, eu fui aprendendo com o aluno ali. Também matemática financeira, equações diferenciais, também trabalhei com alunos só questão de equações diferenciais ordinárias também, desvendar aquele livro do... Nossa, gente, fugiu o nome dele. Se eu lembrar, eu falo aqui depois. Tem um livro do... Nossa. Não lembro, Ivan. Mas é aquele clássico que a gente usa ali, aquele livro de equações diferenciais. É um peruano o autor, né? Fugiu o nome dele. Não lembro agora, mas então, eu trabalhei com várias coisas. E esse daqui foi um projeto legal, tá? Que a gente acabou fazendo e acabou dando certo, né? Terminou, né? A Lohane, a gente só está agora pensando que eu coloquei na jogada aí um professor do curso também, que trabalha com ensino de matemática, né? Que ele olhou o projeto e viu que dá para publicar, né? Em alguns lugares, então a gente vai fazer isso. Aí eu coloquei na mão dele, né? Junto com a Lohane, eles estão trabalhando nisso, eu estou olhando, eles estão mandando para ver o que vai sair, ou sair um pequeno artigo aí, ou até uma publicação na RPM, tá? Bom, falando disso, para eu não ficar falando muito aqui, eu passo a palavra para a Lohane vai começar, vai ter uma parte da apresentação que vai ficar por minha conta aqui, só escrever vai ser bem rápido, e ela vai retomar depois, tá bom? Obrigado, a palavra é sua, Lohane. Certo. Boa tarde, gente. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Só um minuto. Tá aparecendo aí, né? Bom, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Como já fui apresentada, né, meu nome é Lohane, eu sou aluna do curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal de Uberlândia, do campus Pontal, que fica na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Atualmente eu estou mais ou menos no 5º período, né, do curso, e também faço parte do PET Matemática Pontal.
Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a matemática presente no calendário, que foi uma pesquisa que eu desenvolvi, né, dentro do PET Matemática Pontal, que teve como orientação o professor Alisson. Então, os principais aspectos observados pela gente foi o histórico dos calendários, dos conceitos matemáticos utilizados na elaboração dos calendários, a relação da matemática com o calendário atual, e a gente, igual a Alisson falou, a gente encontrou o algoritmo de Zeller, que é o que mais representa o calendário perpétuo, que era o que o Alisson tinha me proposto no início, que ele permite a gente descobrir que dia da semana foi ou será determinada data. Então, desde a antiguidade, o homem está preocupado em registrar fatos com o passar do tempo. E alguns elementos matemáticos presentes na construção do calendário é a divisibilidade, o algoritmo da divisão e as congruências, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Antigamente, né, o pessoal tinha muita dificuldade de construir um único calendário, porque acabava que ninguém tinha comunicação com ninguém, então os 6 faziam suas construções baseadas nas necessidades lá deles. E o calendário, ele sempre foi utilizado, né, na hora de planejar a agricultura, em datas comemorativas, no estabelecimento de planejamento da rotina. Melo 2014, ele define calendário sendo um conjunto de unidades de tempo, dias, meses, estações e ano, organizadas com o propósito de medir e registrar eventos. Então, o nosso ano ele é fundamentado no movimento aparente do Sol e no ciclo das estações climáticas. Os meses, que originalmente se referiam às fases da Lua, são divididos em semanas. Os dias são a intercalação entre o nascer e o ocaso do Sol, e é decomposto em 24 horas. Cada hora é dividida em 60 minutos, os minutos em 60 segundos. E, além disso, a gente tem as décadas, os séculos, os milênios. A duração de um ano, ele não é um número natural de dias, podendo ser representado em forma de fração, como está sendo mostrado aí, no qual esse 1/4 representa os múltiplos de 4 serem bissextos, o menos 1 sobre 100 representa os anos múltiplos de 100 serem normais, mesmo sendo múltiplos de 4, e 1 sobre 400 representa os anos múltiplos de 400 serem bissextos. Uma observação estabelecida pelo Papa Gregório é que o 0,24 equivale a aproximadamente 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, e não possui uma única representação fracionária. Então, a gente pode visualizar esse número de várias formas. Com erro de menos de meio minuto. Agora eu vou fazer um breve histórico sobre alguns calendários. Começando, então, pelo chinês. Ele é baseado no movimento solar e lunar. É o sistema de contagem do tempo mais antigo da história. Atualmente, ele é utilizado apenas na comemoração de datas importantes. Cada sequência de 12 anos recebe o nome de um animal, sendo eles galo, cão, porco, rato, búfalo, tigre, gato, dragão, serpente, cavalo, cobra e macaco. Uma coisa que apareceu no Instagram foi... não sei se todo mundo chegou a ver o tal do ano do boi. Aí eu fiquei me perguntando o que era aquilo, até que eu fui procurar saber. E quando eu vi que tinha relação com o calendário chinês, falei, nossa, tem muita relação com a minha pesquisa, né? E eu não estava fazendo ideia do que se tratava. Então, no horóscopo chinês 2021, será regido pelo boi de metal Yin. O boi é um signo conhecido por sua lealdade, disciplina e determinação. Aí o Instagram, ele criou, né, opções de adesivos e de filtros animados com o tema do Ano Novo Chinês. Além das publicações que usam novos adesivos, são incluídas em um destaque que pode ser visualizado ao clicar em Ano do Boi na tela inicial do aplicativo. Teve até um meme que viralizou bastante, foi esse aqui, né, eu tentando entender quem é o Ano do Boi e desde quando eu sigo isso. Que acabou que ele apareceu lá como um usuário mesmo do Instagram. O babilônico. Os sumérios desenvolveram um calendário de 354 dias, diferente do convencional. Após dominarem a região mesopotâmica, os babilônios passaram a considerar o calendário lunar de Nippur, no qual o ano passou a ter 364 dias. O primeiro dia de cada um dos 12 meses
deveria acontecer no mesmo dia da lua nova. Quando necessitavam ajustar as estações do ano, com as datas acrescentavam mais um mês a cada 3 anos. O egípcio, as estações eram divididas seguindo o curso do rio Nilo, denominadas de enchente ou cheias, da semente ao semeio e da colheita. Inicialmente, eles definiram um calendário com 360 dias. Mais tarde, né, os anos passaram a ter 365 dias, sendo 12 meses de 30 dias e 5 dias contados separadamente, utilizados para festas após a colheita. Depois decidiram que o ano possuía 365,25 dias. Aí o rei, o faraó Ptolomeu III, estabeleceu que a cada 4 anos um dia extra fosse acrescentado, estabelecendo uma relação com o nosso calendário atual, né? O muçulmano, também conhecido como islâmico egérico, os anos eles são divididos em 12 meses, de 29 e 30 dias, alternadamente. A base dele é lunar. Outra curiosidade que eu trago também sobre ele é que também apareceu nas figurinhas do Instagram. De acordo com a tradição islâmica, o Ramadã é o 9º mês do calendário do Islã, em que a maioria dos muçulmanos praticam jejum do nascer ao pôr do sol. Algumas pessoas seguem a tradição de se abster de comida, bebida e de outros prazeres do amanhecer ao anoitecer. Esses confortos da vida diária têm o objetivo de colocar a oração como centro das atenções, colocar em foco a espiritualidade, a caridade e purificar o corpo e a mente. Eu não sei se... Eu que não estava acompanhando muito, mas eu senti que as figurinhas durou bem menos, e também surgiram alguns boatos que, tipo, era para ser uma homenagem, né, ao calendário, né, do muçulmano, que representa, né, o momento que o povo está fazendo oração, que eles estão vivendo um momento de espiritualidade. Aí essas figurinhas era para homenagear, e acabou que, tipo, as pessoas estavam divulgando as coisas, utilizando essas figurinhas que tinham mais alcance. Então, acabou que teve, né, uma certa... O pessoal não gostou muito dessa questão, por se tratar de uma coisa mais religiosa, assim, o povo está aproveitando, né, dessa questão para estar querendo sobressair, né, não sei, talvez nas vendas, alguma coisa do tipo assim. O romano, antigamente apresentava 10 meses, com 304 dias no ano. O rei Numa Pompílio reorganizou o calendário, fazendo ser de 12 meses, baseado nas fases da lua. Um mês era de 29 e outro de 30, totalizando um ano com 354 dias. A cada 3 anos era introduzido um mês a mais, completando os 365,25 dias por ano em média. Quando Júlio César entrou no poder de Roma, chamou um astrônomo para que pudessem reorganizar o calendário. Aí ficou decidido que de 4 em 4 anos, 3 anos com 365 dias e um com 366, no qual a duração dos meses variava entre 30 e 31 dias, com exceção, né, de fevereiro, que os dias variavam entre 29 e 30. Aí foi feita outras reformas, modificando a duração dos meses. Por fim, ficou estabelecido que fevereiro teria 28 dias e anos bissextos, que ocorre de 4 em 4 anos, 29 dias. O calendário juliano deixou um acúmulo de minutos e segundos em um ano, surgiu então a necessidade de uma nova reforma em relação ao ano, que foi a reforma gregoriana. Então, chegando no nosso atual calendário, né, que é o calendário gregoriano, o mundo globalizado exigiu um único calendário que facilitasse as negociações entre os povos. O calendário utilizado hoje no Brasil e em boa parte do mundo é o gregoriano. Em determinadas partes são utilizados outros calendários, por talvez não tem datas comemorativas em comum. Ele é um calendário solar, porque está ligado diretamente ao movimento da Terra em torno do Sol. O ano tem por origem o tempo que a Terra demora a dar em volta completa em torno do Sol. O mês é aproximadamente o tempo que a Lua leva para dar uma volta completa em torno da Terra. Uma semana é aproximadamente o tempo de alternância de cada fase da Lua, né, que é a crescente, a cheia, a minguante e a nova. Um dia é o tempo que a Terra demora a dar uma volta completa em torno do seu eixo. Agora o professor Alisson vai falar um pouquinho para vocês sobre o gabarito do calendário gregoriano. Obrigado, Lohane. Você pode colocar na tela para mim, você vai controlando aí, eu vou te pedindo para passar. Ok.
O gabarito que a gente conseguiu, eu achei interessante até de entrar no trabalho da Lohane e da apresentação aqui, é que tem um calendário, você tem um gabarito para montar os calendários, né? Isso a gente conseguiu num site que é especializado nisso. E a gente vai apresentar aqui, eu vou mostrar para eles e depois também ver como que funcionam os ciclos, né? Se você, por exemplo, o que acontece? Se eu tenho os anos normais e eu ignoro os anos bissextos, o que acontece? Esse ciclo de anos, eles vai ser de 7 em 7, tá? Ou seja, por exemplo, no exemplo que a gente tem aqui, olha, se eu pegar no primeiro ano e começar ele no domingo, vocês podem ver que depois de 7 anos ele vai ter o término no domingo. Vai ter o iniciar e terminar no domingo, tá? O que acontece? Aí, então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu começo, sei lá, não sei, aí teria que pegar o ano, mas, sei lá, em 2000 começou o 1º de janeiro, dia 1º foi um domingo, ele vai terminar, esse ano vai terminar no domingo, no dia 31, no domingo, e depois de 7 anos, volta a ter esse ciclo de o ano começar no domingo também, do dia 1º de janeiro ser no domingo, né? Mas isso a gente desconsiderando a influência dos anos bissextos, né? Aí a Lohane vai colocar agora. O que acontece se introduzir os anos bissextos? Eu tenho esse ciclo, ele se altera e acaba ficando ao invés de ser 7 anos, né, ele acaba sendo um ciclo de 28 anos. Então, se um ano começou dia 1º de janeiro, para voltar a ter algum ano começando dia 1º de janeiro, eu vou precisar de 28 anos vivos para isso. Por quê? Porque aí eu introduzi os anos bissextos aqui, tá? O que vale ressaltar também é que esse ciclo de 7 em 7 anos, se eu considerar só os anos bissextos sem os anos normais, esses anos bissextos também se comportam, tem um ciclo de 7 em 7 anos, tá? O que a gente fez aqui, isso aqui a gente pegou no site, então a pessoa fez isso aqui na mão, né? Mas aí dá para você perceber que, na verdade, o que influenciou foi esses 7 anos de ciclo dos anos bissextos, né? E aí depois você vê como ele se repete 4 anos, 4 anos, ele acabou causando essa alteração aqui, tá bom? Essa é uma observação legal. Aí o gabarito, olha, esse daqui que é o gabarito para formar os anos, né? Então, como que funciona esse gabarito? Não sei se a Lohane pode... um som de moto aí. Lohane, você coloca lá para mim, você controla o mouse para mim, fazendo um favor seu, aí eu acho que vai aparecer aí na sua apresentação, né? Ok. Mas assim, olha, então como funciona esse gabarito, né? Esse gabarito aqui, como ele segue exatamente aqueles ciclos lá, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui lá logo na primeira linha dele ali. Vocês veem que começa do 1, do 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é aquele ciclo mesmo de 7 em 7, tá? E aqui embaixo de cada bloquinho aqui tem os meses do ano, né? De janeiro até dezembro. Então, percebam que se eu começar lá no T, se o ano começou no domingo, ele vai terminar o dia 31 de dezembro, vai ser exatamente no domingo. Aí você só sobe o galera até lá, olha, vermelho ali. Se ele começou na segunda, que é o caso ali do 2, ele vai terminar exatamente na segunda-feira. Dia 31 termina exatamente na segunda-feira. Essa é a linha de baixo aí. Então, esse daqui é o gabarito. Ele não é a gente colocou por curiosidade, ele não é do calendário gregoriano, esse gabarito é do calendário juliano, tá? Era o calendário juliano que funcionava mais ou menos assim, e ele dá esses ciclos para a gente. Eu acho que embaixo tem o dos anos bissextos, né? O que acontece com os anos bissextos, né? O gabarito para os anos bissextos. Se você colocar para mim, fazendo um favor, Lohane. Já está aí. Ah, tá aqui. Exatamente, olha, a mesma coisa. Só que aqui a gente tem que observar uma coisa. Como é o ano bissexto, você coloca em fevereiro, você coloca 20 o fevereiro fica com 29 dias. Isso altera também esse ciclo de começar no domingo e terminar no ano, começar no domingo, por exemplo, e terminar no domingo. Não, ele vai começar no domingo e vai terminar na segunda-feira. Por exemplo, pega a primeira linha aqui onde está o 8, começou no domingo. Se você for até o dia 31 ali, você vai ver que ele terminou na segunda-feira. Então, esse dia dele,
a inserção de um dia no mês de fevereiro acaba alterando esse ciclo e sempre soma, você começa no domingo, mas termina na segunda. Se começasse na segunda, ele termina na terça. Se ele começar na terça, termina na quarta e assim por diante, tá? Então, a gente achou interessante essa questão, né? E explica um pouquinho também por que o ciclo do calendário lá em cima, né? Ele fica alternando de 20 e 28 anos, né? Ele fica tendo um ciclo de 28 anos, que é essa influência desse ano bissexto. Por ele dar essa translação de um dia a mais, né? Termina, faz 31 de janeiro, terminar num dia a mais, começou no domingo, terminou na segunda, ou seja, teve um acréscimo de um dia aí, acabou influenciando nesse ciclo, tá? Aí eu vou passar de novo para a Lohane, né? Essa era a parte que coube eu fazer, né? Porque a Lohane, ela pediu para fazer esse pedacinho aqui, que ela achou porque acabou sendo minha ideia, né? De colocar na apresentação, ela pediu, né? Mas ela entendeu também tudo certinho, foi bem legal, né? Mas esse foi um dos nossos calcanhares de Aquiles, né? Porque a gente pegou isso e não tinha nenhuma instrução de como funcionava isso. A gente só foi perceber olhando uns 2 dias isso, que era, que significava esse gabarito. Mas deu trabalho. Tanto que a gente tentou montar o nosso próprio, né? E acabou sendo que não era tão efetivo como esse daqui, tá? Mas é isso. Eu passo a palavra para a Lohane de novo. Bom, eu já falei do calendário, falei do histórico, a gente falou do gabarito, mas e a matemática, né? Então, a matemática e o calendário, existe relação? Então, ao investigar os calendários, é possível fazer uma associação deles à teoria dos números, que estuda os números inteiros. Na UFO, né, a gente tem a disciplina de introdução à teoria dos números, e eu tive a disciplina antes de fazer a pesquisa, o que me ajudou bastante, porque teve alguns conceitos, né, então, que eu já tinha visto, aí acabou ajudando. Aí, juntamente com a teoria dos números, né, tem uma sub-área, que é a aritmética modular, que fundamenta, assim, trabalhar com a concepção de congruência, ou seja, trabalhar com o resto da divisão inteira de um número. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre divisibilidade. Sejam A e B inteiros, dizemos que A divide B, e denotamos dessa forma aqui. Se existe um inteiro C, tal que B é igual a A vezes C. Eu trouxe alguns exemplos. Então, 6 divide 24, pois 24 é igual a 6 vezes o 4. O 6 não divide 16, pois não existe nenhum M, né, pertencente aos inteiros, tal que o 16 seja igual a 6 vezes esse M. Algoritmo da divisão. Dados dois inteiros, A e B, com B maior que zero, existe um único par de inteiros Q e R, tais que A é igual a Q vezes B mais R, de modo que o R está entre 0 e o B. Além disso, né, se o R for igual a zero, então significa que o B divide o A. Os números Q e R são o quociente e o resto da divisão de A por B. Agora falando um pouquinho sobre a congruência. Se A e B são números inteiros e M é um inteiro positivo, dizemos que A é congruente a B módulo M, e denotamos dessa forma aqui, se o M ele divide o A menos o B. Se H e K são inteiros, né, com H congruente a K módulo M, dizemos que K é um resíduo de H módulo M. O conjunto de inteiros, sendo a congruência uma relação de equivalência, determina um sistema completo de resíduos, partição em classes de equivalência módulo M. Uma relação de equivalência define como podemos particionar nosso conjunto de valores em classes equivalentes. Eu trouxe também alguns exemplos da congruência. Então, 19 é congruente a 7 módulo 12. Por quê? Quando a gente faz 19 menos 7, dá 12. E o 12 é divisível por 12. Agora, o 19 é congruente a 3 módulo 12, porque quando a gente faz, 19 menos 3 dá 12, e o 4 é divisível por 12. Também temos o 56 congruente a 6 módulo 5, menos 3 congruente a 32 módulo 7. Já o 2, ele não é congruente a 3 módulo 2, né? Porque quando a gente faz 2 menos 3 é igual a menos 1, e o 2 não é pelo menos 1. Agora eu vou relacionar um pouquinho de matemática e calendário.
Utilizando o algoritmo da divisão, a gente, durante a nossa pesquisa, percebeu, né, durante nossas buscas, que utilizando o algoritmo da divisão, a gente consegue definir que dia da semana foi determinado dia há X dias atrás ou X dias à frente. Como exemplo, eu trouxe 100 dias antes de 10/4/2020. Então, primeiro a gente define o dia 10/4/2020, que foi uma segunda-feira, sendo o dia 0. Aí a gente faz, né, o menos 100, que é menos 14 vezes 7, menos 2. Mas o nosso resto, ele tem que ser maior ou igual que 0, né? Então, a gente faz aqui, e a gente chega que o resto vai ser 5. Aí, olhando aqui esse quadrinho, a gente tem que a segunda é 0, né? Como a gente definiu. A terça é 1, quarta 2, quinta 3, a sexta 4. E a gente olha aqui o resto, que foi 5. Então, 100 dias antes de 10/4/2020 foi um sábado. Outra coisa, os dias do mês, eles são congruentes entre si, módulo 7. Ou seja, aqui no domingo, se a gente pegar os números aqui, né, o resto deles todos vão ser 0. Aqui na segunda, todos vão ser 1. Quando a gente pega, né, e divide por 7, aí o resto vai ser 1. Na terça, 2. Na quarta, 3. Na quinta, 4, vai ser 4. Na sexta, 5. No sábado, 6. Então, por exemplo, a gente quer saber o dia da semana que corresponde a 29 de julho de 2020. É o que a gente faz. A gente quer um número, né, entre 1 e 7 que seja congruente a 29 módulo 7. Então, a gente pega, né, 29 e divide por 7, e aí vai ficar aqui, 29 igual a 4 vezes 7 mais 1, que vai ser o resto da divisão. Então, a gente chega que o 29 é congruente a 1 módulo 7. E olhando aqui, né, no calendário de julho de 2020, a gente tem que olhar aqui na classe do 1, né, que é na quarta-feira. E a gente olha aqui, dia 29 foi uma quarta-feira. Agora, falando um pouquinho sobre o algoritmo de Zeller. Ele foi um matemático e teólogo que estudava a teoria dos números e, relacionado a isso, a teoria dos calendários. Então, ele definiu 2 formulinhas, que é essas duas que tá mostrando. Aí, esse SDMA, ele é o dia da semana encontrado em função de 3 valores, né? O D é o dia do mês, M, o mês referente, e o A, o ano que a gente está querendo. Aí, para o algoritmo, os anos são considerados posteriores a 1600, ou seja, o A maior que 1600. E se enumera os meses a partir de março, ou seja, o março, que é 1, não janeiro. Então, março é 1, abril é 2, maio 3, junho 4 e assim por diante. Acaba que janeiro e fevereiro fica 11 e 12, e a partir das nossas leituras foi por conta de um erro. A gente não aprofundou sobre esse erro, o que causou para ser considerado desse jeito, mas é assim que tem que ser utilizado na fórmula. Os dias da semana são enumerados na sequência, né? Começa o sábado sendo 0, o domingo 1, a segunda 2, a terça 3, a quarta 4 e assim por diante. E esse símbolo aqui, né? Vocês devem ter reparado aqui que não é, tipo, de módulo, né? Ele tem uma partezinha aqui, que ele significa, né, que representa a parte inteira da divisão. A gente, então, pega a parte inteira daquela divisão para estar utilizando ali. Eu trouxe exemplos para mostrar para vocês. O primeiro, que dia da semana foi dia 27 de janeiro de 2000. Então, a gente vai lá e faz a substituição, né? A gente quer o dia 27, o mês é 11, né, porque é janeiro. Lembrando que não é 1, vai ser o 11, e o ano 2000. Então, fazendo as substituições, aqui, aí a gente faz, né, o 27 mais 1, 28, aí o 13 vezes 11 menos 1, 142, aí faz as continhas aqui, aí a gente vai chegar no 28, quando a gente faz 142 dividido por 5, a parte inteira dessa divisão é 28, aí o 1999, a gente repete aqui,
quando a gente faz essa divisão aqui de 1999 por 4, a parte inteira vai dar 499. 1999 dividido por 100, né, vai dar o 19. E quando a gente faz o 1999 dividido por 400, a parte inteira vai dar aqui o 4, e isso tudo módulo 7. Então, quando a gente faz aqui a conta, a gente chega em 2.539 módulo 7. Aí a gente vai pegar, né, o 2.539, dividir por 7, o resto vai ser 5. Então, o 5 equivale à quinta-feira aqui, né, como eu falei. E como a gente pode ver aqui no calendário, né, de janeiro de 2000, dia 27 foi numa quinta-feira, assim como foi dito aqui pela fórmula. Agora, eu coloquei um exemplo, né, para que ainda vai acontecer, quando será dia 21 de dezembro de 2030. Então, o dia que eu quero é dia 21, o mês é 10, que equivale a dezembro, e o ano 2030. Então, novamente, fazendo a substituição aqui, não esquecendo de pegar a parte inteira aqui da divisão, onde que está com o símbolo. Fazendo a conta, a gente vai chegar em 2.569, módulo 7. Aí, quando a gente faz, isso vai dar 0. E o 0, como foi visto aqui, foi um sábado, né? O 0 equivale ao sábado. Aí, o calendário aqui, referente a dezembro de 2030, dia 21 de dezembro de 2030, vai ser um sábado. Indo já para as considerações finais, então, a gente viu alguns conceitos matemáticos, né, que possibilita notar em como que a matemática está presente na construção do calendário atual. E também, né, o algoritmo que proporciona saber que dia da semana ocorreu ou ocorrerá determinada data. Aqui estão as referências, e muito obrigada. Certo, pessoal. Muito obrigado, Lohane, muito obrigado, Alisson, tá, por estar presentes, por nos apresentar essa palestra aqui de como é calculado os dias da semana do calendário. Eu gostaria de saber em qual dia da semana eu nasci, por exemplo, né? Fazendo essa conta de Zeller, né? E uma coisa, Alisson, você pode sair agora e fazer como disse, sair a dar shows de como fazer cálculos mentais sobre as datas de aniversário dos assistentes. Tem pessoal que ganha dinheiro com isso, hein? Não, uma de astrólogo lá, né? E aí você mexe uma coisa meio mística ali no meio e dá tudo certo, né? Você sabe que tem os professores da UFSCar, que eu não sei se você conhece, o Pedro Malaguti, né? E o... Nossa, gente, fugiu o nome, não. Eu tô perdendo os nomes hoje. Eles trabalham brincando com isso, e uma das brincadeiras que eles fazem na matemática, brincando com esse calendário, aí descobre o dia que você nasceu, qual o seu signo, essas coisas assim, é bem legal, né? E, João Sampaio, professor João Sampaio. Mas aí o negócio é fazer assim rápido, cálculo mental assim na hora. Por exemplo, que dia nasceu você? 10 de junho de 1980. Ah, uma terça, digamos assim. Deixa eu te falar uma curiosidade, viu, Ivan? Sabe por que foi essa parte de conta aí com a Lohane? Porque a Lohane viu que eu estava errando toda hora na hora de fazer essas contas, e precisou ser ela. Tá? A idade chegou, né? Mas enfim. Pois é. Então, pessoal, antes de começar para a ronda das perguntas, tá, e os comentários, eu gostaria que todo o público, né, libere o microfone e dar uma batida de palmas para tanto Lohane e Alisson, o professor Alisson, tá, pela palestra bem interessante que eles apresentaram hoje. Muito obrigado por estar presente e por aceitar o convite, né? Ainda mais que é uma coisa também que eu estava conversando com o professor Michael, né? De fazer o convite para não só os professores, né? Senão o professor e aluno possam também ter um tempo aqui e poder participar no MateWeb. Acho bastante importante para motivar o aluno. Neste caso, se tem professores que têm alunos em iniciação científica, estão envolvidos em alguns projetos e desejam que o aluno apresente algum trabalho, MateWeb está de portas abertas.
tá? Então é só entrar em contato, pessoal, a gente pode combinar. E eu gostei, assim, da participação, né? E dar essa confiança para os alunos, mais que tudo, né? Que a futuro vão ser futuros profissionais e futuros pesquisadores, né? Então, pessoal, eu gostaria de saber se alguém do público tem alguma pergunta, algum comentário para fazer sobre os calendários e tudo. Eu tenho. Pode falar, Oi, sim. professor. Ô, professor Jorge, tudo bem? Sou professor aposentado da UTFPR. Trabalhei com o Michael, com o Ivan, com o professor Richard, né? Então, essa parte do calendário eu não conhecia. Eu até dei uma olhada no Google lá sobre o algoritmo de Zener. Achei muito interessante, porque na minha graduação eu nunca vi essas coisas, nem teoria dos números eu estudei, né? Então eu acho interessante, eu participo sempre com o pessoal na MathWeb, a gente sempre está aprendendo com os alunos, isso para mim é muito interessante. Então, eu adorei a apresentação da Lorraine e quero dar algumas sugestões aí nesse trabalho que achei bacana, legal, interessante. Até não sei se vocês pensam em fazer algum aplicativo para colocar no smartphone ou colocar em Python, alguma coisa parecida. Eu sempre penso em avançar um pouco na tecnologia, mas tem uma coisa que algumas coisas eu não sei, eu sempre vou dar uma estudadinha. Acho interessante, né? Esse tipo de coisa, assim, de fazer um aplicativo, às vezes dá negócio bom, viu? E lucrativo. Tá bom? Obrigado pela apresentação. Só reforçando aí a ideia do professor Grove, Alisson, Nohaine, olha, vocês têm um algoritmo, o algoritmo de Zeller, para um calendário de 7 dias. E se o calendário tiver 8 dias, por exemplo, você pode modificar o calendário e ter um novo algoritmo. E se o calendário tiver 15 dias, coloca dia 1, dia 2, dia 3, aí você pode dar uma pesquisa boa, né? Generalizar esse calendário. Eu acho, não sei. Eu não sei se você quer organizar várias perguntas ou você quer que pode uma pergunta já responde? Não, pode ir respondendo aí. Sim, eu não sei se a Lohane caiu, né? Ela deve, não sei se ela tá aí, porque eu não estou vendo mais o vídeo dela, mas aí eu vou respondendo até a hora que ela tá aí. Então, o do professor o professor Jorge, até um prazer, viu, professor? Legal, obrigado da sugestão. Eu nem não tinha pensado nisso, né? E é uma ideia. É trabalho futuro. Eu tenho que ver se a Lohane está disposta, porque seria um trabalho paralelo, porque agora ela me foi roubada por outro professor. Ela tem a vocação mais para o lado do ensino, né? Então ela foi trabalhar com o professor de ensino, que é o professor Leandro, que também é competitivo, né? Muito competente, né? Mas essa eu não tinha pensado. Agora, esse passo que você disse, Ivan, eu tinha até pensando em menos dias. E se tiver 6 dias, porque você sabe que essa questão do 7 é questão da fase da Lua, né? Porque o Juliano ali, ele é um calendário assim, ele é solar também, mas ele pensa os dias da semana por conta da fase da Lua. Por quê? Porque era ligado à questão da agricultura, né? E aí as pessoas dividiam assim, né? E fora também as questões religiosas. Mas eu gostei dessa parte aí de montar um aplicativo, e do Ivan, a brincadeira lá, pro próximo, acho que vai ser o Lohane, se ela quiser em paralelo, ou um outro aluno, né? Que aí continuar, né? Por exemplo, Alisson, o professor Richard, também da UTF, disse aqui, em tom de brincadeira, mas é uma coisa que poderia ser bem interessante. E diz que aconteceria em Marte, por exemplo. Em Marte não tem a mesma quantidade de dias, né? Então, por exemplo, coloca um planeta, digamos que Marte tem, suponhamos, né, o mês lá, a semana de Marte tem 20 dias, então, etc. Né? Como introduzindo, né, a generalização do algoritmo, que eu achei uma brincadeira bem interessante, né? Ou um outro planeta, não sei lá. Se brincar com outro planeta, tentar também descobrir a rota dela, né? Saber, tem ali, a gente consegue hoje em dia mais simples no Google, né? Mas Ivan, é interessante, esse eu nunca tinha perdido, não tinha pensado. Ivan tá tirando o dia de praia aí.
para o pessoal que gosta de praia. Aí o carioca vai ficar doido. Menos dia de praia. Um dia de trabalho, 6 dias de praia, né? Você acha de montar um calendário assim também, Ivan? Os dias de praia, né? Um calendário só para os dias de praia, né? Assim tem bastante coisa para dar uma brincadeira e trabalhar um pouquinho, né? Uhum. Deixa eu chamar a Lohane aqui. O que você acha das sugestões, Lohane? É uma coisa que eu... Eita. Ivan, desculpa, vendo ela. Oi, professor Angel. Eu queria fazer um comentário aqui. Primeiro, os parabéns à menina que fez uma apresentação boa. Do mesmo jeito que o professor Jorge, eu também algumas coisas não conhecia. Mas tem alguma coisa que já aparecia nos spam na internet. Por exemplo, aqueles mails que tem 5 dias, por exemplo, dezembro de 2020 teve 5 terça-feiras, 5 quartas e 5 quintas. Aí aparece um spam que isso vai acontecer daqui a 8.000 anos. Mas então, matematicamente, você tem que explicar que não tem que esperar 8.000 anos, né? Aparecia assim em alguns spams. Né? Então, tem alguma coisa que ver com o algoritmo, isso aí seria também outra coisa para pesquisar, né, a respeito, né? Só uma sugestão aí, um comentário para tentar dar uma resposta, e aqueles que fazem, que gostam de compartilhar aquele spam, então aí ele vai cair, né? Obrigado por ter me escutado. Sim, né? Acho também interessante, por exemplo, um mês tal, quantas quintas-feiras, quantas terças-feiras. Olha, que vai ficar um trabalho, digamos, se fizer, vai ficar um trabalho mais interessante, né? Nossa, eu já estou surpreso com essa questão aí. Eu não conhecia que o professor Angel, prazer, viu, professor? Colocou também, aí é interessante, está surgindo trabalho. Eu não sei se a Lohane quer continuar isso, mas eu consigo. Infelizmente, lá em Tuiutaba, o curso de matemática, ele tem o Ivan sabe disso, vocês sabem, né? Geralmente é um curso que é tem um número reduzido de alunos, né? E, geralmente eu sou o professor que eu acho que os alunos fogem, né? Que a Lohane lá foi indicada pelo Marcelo, né? Com o meu charme eu consegui fazer com que ela trabalhasse comigo, né? Mas brincadeiras à parte, né? Então está surgindo várias ideias e eu acho que dá para continuar, né? A questão do Ivan, o professor do Python, isso é uma linguagem que tem que descobrir, de entender para poder começar a desenvolver isso, né? E a questão que o professor colocou aqui também é uma coisa que provavelmente, eu não sei se na fórmula de Zeller você consegue exatamente ali, ou tem alguns, não digo corolários, mas assim, tem pessoas que vêm a partir da fórmula de Zeller, por exemplo, o lugar onde a gente buscou, a pessoa ela conseguiu desenvolver a própria fórmula do calendário, tá? A partir do algoritmo de Zeller. Ele desenvolveu, ele adaptou aquilo ali. Às vezes pegar aquela ali para entender também, talvez dê a resposta que o professor está querendo, né? Que aí seria entender quantas, entre um determinado espaço de tempo, em um intervalo de anos aí, você entender quantas, sei lá, quantas terça-feiras tem no mês de janeiro do ano tal, por exemplo. Fazer uma coisa assim, eu acho que dá para tentar ver nesses algoritmos de Zeller modificados aí, que tem um pessoal, você percebe nas monografias, principalmente da matemática do matemática profissional, as pessoas modificam esse algoritmo de Zeller para fazer o próprio, né? Mas aí, Lohane, você quer falar alguma coisa? Só fazendo uma observação, né? Porque uma coisa que eu consegui perceber no decorrer assim, da pesquisa é que quanto mais a gente procura alguma coisa, mais tem mais e mais ainda por trás de tudo aquilo. É igual, por exemplo, as sugestões que o pessoal está dando agora, né? Tipo, coisas que as pessoas que não conhecem o calendário, aí passa a conhecer, aí já descobre que pode ter várias outras investigações por trás de um calendário,
que talvez muitas pessoas, o calendário, não procura saber a fundo. Eu, por exemplo, eu não tinha nenhum conhecimento sobre o calendário, assim, eu era bem, tipo, não sabia quase nada. Aí, fazendo a pesquisa, eu pude aprofundar um pouquinho, né? E agora, tipo, com essas sugestões, né, se alguém, tipo, tiver interesse na área, eu acho que tem muita coisa ainda a investigar sobre os calendários e coisas bem interessantes que dá para relacionar à matemática. Sim, é bastante interessante, porque à medida que a gente mesmo, né, que já estudou muitos anos, pega novas coisas e tem sempre novas vertentes na matemática. Por isso que é bem interessante e bem legal a matemática, né? Então, a professora Cleones quer fazer uma pergunta, professora, por favor? Oi, boa tarde aí, boa noite quase, né, a todos. Parabéns aí a Lohane, né, eu sou orientador. Eu só ia fazer um comentário de uma curiosidade. Esse assunto do calendário ele é muito interessante. Se no futuro investirem na palestra, né, puxando ali pro horóscopo, para os signos, acho que ela fica divertida. E assim, eu fui até procurar, estava ouvindo vocês, estava procurando uma gaveta lá. Eu tenho um calendário, vou colocar aqui ó, do ladinho. Ele é um calendário e ele é cíclico, ele gira. Eu acredito que ele deva usar algum algoritmo semelhante aí ao de vocês. Eu só queria comentar isso, que eu não sei se vocês viram, né? Ou se, tipo, fazer uma conexão com o trabalho de vocês, que eu achei interessante. Fui procurar o meu chaveiro. Só que o meu chaveiro, ele só valia até o ano passado, né? Ele só tinha as datas até 2020. Dali para frente, ele não funciona tão bem. Era isso. Então tá, um abraço aí a todos os presentes e vamos em frente esperando dias melhores. Até. Professora, eu não sei se o Ivan quer falar primeiro. Ivan, você quer fazer uma intermediação? Só quero Não, pode complementar a falar professora. você, Alisson. Sim, pode. Eu quero complementar a professora Cléo. Ô, professora, você tira uma foto, manda para o Ivan para ele mandar para mim, ou o Ivan, se quiser passar meu celular, manda no WhatsApp, que eu fiquei interessado agora para descobrir. E às vezes até esse daí eu consigo até no Mercado Livre, que aí é para começar a aprofundar mesmo. Nossa, eu agradeço ter colocado isso. Eu tô achando divertido as sugestões aqui. Tá ok, manda sim. Eu estou quase pensando em largar essa área de equações diferenciais parciais e ficar só nisso. Ainda seguir a sugestão do professor lá com o aplicativo. Tá? E a do Ivan, por exemplo, eu posso colocar um turbante, né, aí nas praças aqui, depois acabar a pandemia, claro, né? E sair adivinhando as datas, brincando com as datas. Tá perdendo dinheiro aí, rapaz. Em vez de ficar com aquela... O Ivan, eu acho que não sabe, mas algumas pessoas já viram isso. Antigamente, em Campinas, tinha muito isso. Você andava lá e as pessoas tinham umas bancas que ficavam brincando com aquele joguinho da bolinha, de esconder a bolinha e ficava apostando dinheiro, né? Eu vou fazer essa brincadeira só com o calendário. Tá lá ganhando dinheiro e enganando as pessoas. Brincadeiras à parte. Aló, profesor Alison, ¿me escucha? Oi, professor Valério, pode falar, professor. Ya, gracias, profesor. Yo siempre he tenido una preocupación, ya que el profesor Alison conoce mucho de calendarios. ¿Por qué no es cíclico siempre las fechas de Semana Santa, por ejemplo? Eso no es cíclico, siempre varía. Eso quisiera, por favor, que me explique. ¿A qué se debe ello? Professor, pode repetir a pergunta que eu acabei não entendendo? Desculpa, perdão, que meu fone aqui está meio ruim. O professor Valério. Puede falar, Sí, profesor Valério, repetir la pregunta, por favor. Ya. Mi preocupación es por qué los días feriados de Semana Santa no es cíclico, siempre varía cada año. ¿A qué se debe ello? Essa é uma boa pergunta também. A gente acabou, porque assim, o que a gente acabou ficando em cima, trabalhando bastante, foi essa coisa de descobrir mesmo em qual essa questão de variação dos anos, né, de variação, de descobrir os dias do ano. E a Lohane lembra, né, a gente ficou muito tempo aqui e a gente acabou chegando mais no final da pesquisa, descobrindo o algoritmo de Zeller, essas coisas, e ficou um pouquinho apertado, né? Então, essas questões, assim, por exemplo, essa questão eu até me perguntei dos dias de Semana Santa, né? Porque isso apareceu um dia
Eu não lembro, num post do Facebook, essas coisas, é uma pergunta muito similar que o professor fez. E eu pensei em colocar, incluir aqui também, mas não deu tempo, né? Mas eu, assim, a princípio eu não sei, precisaria pensar mesmo, professor. Não sei se a Lohane já teve alguma ideia, porque ela desenvolveu, eu fui ajudando, né? Mas ela que desenvolveu boa parte do trabalho. Não sei se você quiser comentar alguma coisa, Lohane. Essa questão, né, igual a Alisson falou, a gente não aprofundou. Eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa, mas eu não lembro agora no momento. Mas parece que a professora Cleo, né, ela disse que a Páscoa e a Quaresma se baseiam no calendário da Lua, né, nas fases da Lua. Então acaba acompanhando a fase da Lua e não, tipo, o dia mesmo assim. Então depende da fase da Lua. Se a professora quiser complementar. Uma coisa que é bom, É, até que você não tocou no... sei, Pode falar, não professora, sei se eu perdão. vou falar certinho, mas a Páscoa, ela é a primeira lua cheia Isso, após o equinócio de primavera isso. ou equinócio de outono, dependendo da estação, né, do hemisfério. Então tem que ver o calendário da lua. Ela é a primeira lua cheia após o equinócio. Por isso que muda de ano para ano. Eu acho que é por isso, né? Porque tem essa variação por conta. É que nem eu disse, né? Esses calendários, eles têm matemática, mas eles também são muito influenciados por questões religiosas, né? O gregoriano mesmo tem várias questões ali que foram decididos datas ou o formato de algumas coisas por conta o Papa foi colocando por questões religiosas. E agora a professora alertou e deve ser exatamente isso. Por exemplo, tinha uma que a gente leu, que a gente viu lá numa das histórias do calendário, que eu não lembro qual povo que era, mas ele baseava a colheita exatamente no 11º dia do ano lunar, eu não lembro direito. Exatamente. Exatamente. E aí eles sentiram a necessidade de arrumar o calendário exatamente por isso, porque começou a não bater mais, né? Porque a conta que eles estavam fazendo não estava precisa. Então eu acho que essas coisas de variação mesmo, ela vem por essas questões da escolha, né? Ou escolha religiosa, ou escolha por uma data especial, né? Então, por exemplo, uma coisa legal de estudar o calendário maia, que a gente queria também ter dado uma olhada e não deu tempo, né? Não deu tempo, mas ele também é interessante também. Obrigado pela pergunta, professor Valério. Prazer, viu? Muito obrigado. O dia de Carnaval e a Semana Santa estão ligados aí. Eles vão aí, como já foi dito, né? Semana Santa e Carnaval. Vão de mão dadas, em termos de ir para frente ou voltar um pouquinho. Só isso. Certo, pessoal. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma observação, pessoal? Bem, então, pessoal, professor Alisson, quer dar alguma observação? Ou... Eu gostaria só de falar um pouco, né, da Lohane. Então, ela aceitou o trabalho, né? Colocar até que esse foi uma proposta. Eu tinha colocado, eu acho que 3 propostas para ela. Uma é estudar aquele sistema LU, né, de ordem linear. Outra era o calendário do Sol. O calendário do Sol não, é o calendário perpétuo, perdão, que é esse que ela aceitou. E o meu relógio do Sol, que é o relógio do Sol também você consegue desenvolver. Quando eu estudava na UFSCar, era muito legal, porque o professor Malaguti, ele mesmo comprou cimento, essas coisas com os alunos, ele fez um círculo no chão, né? Encheu de concreto, então fez um disco certinho ali, e ele fincou uma estaca, cada dia ele ia lá marcando a posição do sol ali no meio-dia, coisa foi construindo esse relógio, né? E depois você vê o desenvolvimento disso, eu ainda não estudei a fundo, mas tem a ver com as equações diferenciais ordinárias, né? Você acaba tendo uma EDO ali, né? Que vai por conta da variação, né? E aí escolhi esses 3 trabalhos, coloquei para a Lohane, ela aceitou do calendário, né? E executou muito bem. Eu só dar os parabéns, falar que foi muito bom trabalhar com ela, né? Eu sempre, toda vez que a gente tiver uma apresentação, tem que ressaltar isso, que ela foi aplicada, né? Às vezes até com o professor, às vezes furando, porque é por causa de compromissos da coordenação, né? Que eu sou coordenador do curso aqui no Pontal, né? Enfim, e outro comentário, Ivan, Michael, os outros professores aí, vocês são convidados, né? A gente sempre tem a Semana da Matemática, convidados a participar, e o Ivan, agora eu vou chamar ele para apresentar alguma coisa, você e o Michael.
Quem sabe vocês Com não fazem uma certeza, palestra com a chamando a gente. gente tá. Tá ali. Obrigado, viu, Ivan? Então, pessoal, alguém mais gostaria de participar, pessoal? Bem, se não tem mais perguntas, então, eu vou agradecer. Eu realmente, como parte da equipe de MateWeb, somos o professor Michael, eu e os alunos André, Eduardo, Luisa, tá? Que estão participando mais regularmente, né? E mais 2 outros alunos presentes também. Estamos com esse objetivo, né, de divulgar a matemática, e por isso que estamos trazendo convidados, né, de várias distintas vertentes da matemática. Já tivemos de equações diferenciais, já tivemos de álgebra, tivemos de probabilidades, etc, etc, né? E como mencionei, né, esse espaço aqui é para divulgar. Então, portanto, se tem professores que gostariam que seus alunos participem, assim como é a primeira vez, né, o professor Alisson e a Lohane, né, que estão participando, então, este é o espaço, tá? Nós estamos sempre né, com a expectativa de poder divulgar mais e poder chegar a mais, cada vez mais participantes aqui e aprender também todo mundo, né? Porque são coisas novedosas e a matemática é muito abrangente. Então, para saber tudo de matemática não é bem difícil, né? Então, pessoal, eu gostaria que todo mundo agora, libere novamente o microfone e fazer uma última batida de palmas, né, pela participação da Lohane e o professor Alisson, né, por disponibilizar o dia de hoje, a tarde toda aqui, para podermos apresentar esse trabalho aqui sobre a matemática do calendário. Tá? Ô, Ivan, só Olha. deixa eu fazer um adendo aí que eu estava esquecendo. Que no chat aqui eu pude perceber, então teve alunos do curso de matemática aqui participando, viu? Então agradeço a Roberta, a Agnes, a Bruna, Miranda e os outros que estavam aí, né? Que participaram, né? Prestigiar o evento e meu amigo. Né? Mas é isso, Ivan. Só para lembrar que eu estava esquecendo de falar isso. São futuros palestrantes do MateWeb? Pode ser. É lá para os orientadores. Pois é. Professor Gilson? Vou fazer... Não. Tudo bem. Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês, tá? Por estar nos acompanhando o dia de hoje, nesta palestra de MateWeb. E eu os convido para a próxima palestra. Nosso próximo palestrante é um convidado de casa, o professor Mateus Eduardo Salomão, que vai falar-nos sobre a introdução às álgebras com identidades polinomiais, tá? Esperem o convite por e-mail, nós estamos coordenando a data certinha, e já mandamos o convite por e-mail para todos, tá? E os esperamos na futura edição do MateWeb. E depois da palestra do professor Mateus, vem a palestra da professora Elizabeth, que por questões de saúde a gente teve que adiar, mas agora ela voltou 100%. E ela vai apresentar sobre a matemática e o TEA, isto é, as crianças autistas, tá? Que é um fato bem interessante, tá, pessoal? Então, conosco e até a próxima edição, e eu agradeço a presença de todos e até já. Bom final de semana, pessoal. Tchau, valeu. Tá? Você também. Até mais, pessoal. Tchau. Valeu, Lohane. Tchau, Ivan. Tchau, Michael e demais amigos aí. Abraço. Até mais, pessoal. Até mais. Até, muito obrigada. Tá. Vou cortar aqui a gravação.